entre sombras e códigos. O vento úmido do Rio de Janeiro parecia sussurrar mágoas antigas enquanto Letícia caminhava pela calçada molhada. Desde a morte inesperada de sua mãe, sua vida havia se transformado em um labirinto sem saída. O padrasto, um homem que nunca a viu como filha, não esperou nem o luto esfriar, expulsou-a de casa, deixando-a apenas com a roupa do corpo e uma sacola velha com alguns papéis. Sem rumo, Letícia vagava pelas ruas, perdida entre buzinas, arranha-céus e o peso do abandono. A noite caía e as luzes dos postes pintavam sombras longas no chão. Sentada num banco de praça, Letícia observava o movimento, turistas, ambulantes, gente apressada. O desespero batia à porta, mas ela se recusava a ceder às lágrimas. Foi então que seu olhar caiu sobre um panfleto amassado preso a um poste. Procura-se assistente com conhecimentos de informática. Mansão em Angra. Alojamento incluso. Boa remuneração. Um número de telefone e um e-mail completavam o anúncio. O coração de Letícia disparou. Era como se uma fresta de luz tivesse atravessado seu escuro. Ela lembrava com nitidez dos cursos gratuitos de informática que a mãe havia insistido para que ela fizesse. Planilhas, digitação, organização de dados. Na época, parecia perda de tempo. Agora, era a única chave que poderia abrir uma nova porta. Mas havia um problema, ela estava suja, com os cabelos desgrenhados, vestindo uma camiseta rasgada e um jeans manchado. Não poderia chegar à mansão daquele jeito. Letícia sabia de um banheiro público discreto, no aterro do Flamengo. Lá, entre azulejos gastos e torneiras pingando, improvisou sua transformação. Lavou o rosto, penteou os cabelos com os dedos, amarrou-os num coque simples. Para as roupas, apelou para a solidariedade. Uma senhora que vendia roupas usadas na Praça Marechal Floriano lhe deu um conjunto discreto, uma blusa branca e uma saia azul marinho, em troca de um pequeno serviço de digitação num velho notebook. Era pouco, mas suficiente para parecer alguém em busca de emprego. Com tudo pronto, Letícia seguiu para a rodoviária. Pegou um ônibus para Angra dos Reis com o dinheiro que ainda restava de um trabalho eventual que fizera meses atrás. O coração batia forte. Ela ensaiava mentalmente respostas para uma entrevista, mas também lutava contra o medo. E se fosse uma armadilha? E se tudo desse errado? Mesmo assim, dentro dela algo dizia, vá. A mansão era imponente. Portões altos, jardim impecável, carros de luxo alinhados na garagem. O mar ao fundo refletia o sol do início da tarde. Ao descer do ônibus, Letícia respirou fundo e apertou a campainha. Um segurança a atendeu e a conduziu ao hall principal. Lá, num ambiente frio, paredes brancas e quadros caros, conheceu Caio Varela, o milionário. Alto, olhar firme, expressão dura. Ele parecia mais um executivo de aço do que um homem comum. Você tem experiência com informática? Perguntou Caio, sem sorrir, folheando um currículo improvisado que ela havia preparado num lan house do centro. Sim, senhor. Sei organizar arquivos, planilhas, banco de dados, sistemas básicos. A voz dela tremia, mas mantinha postura. Ele a observou de cima a baixo, como quem mede não só habilidades, mas também caráter. O alojamento é aqui mesmo. Trabalho começa amanhã. Disse, seco. Letícia mal acreditou. Um sim dito assim, de repente, era mais do que um emprego, era a chance de um recomeço. Ela foi levada a um quarto simples no anexo da mansão. Cama limpa, banheiro próprio. Pela primeira vez em dias, sentiu-se segura. Os primeiros dias foram tensos. Caio era rígido. Não tolerava atrasos nem erros. Queria tudo perfeito, relatórios, planilhas, backups. Letícia se esforçava ao máximo. À noite, no quarto, chorava baixinho de exaustão e saudade da mãe. Mas também sentia orgulho, estava reconstruindo sua vida. Com o tempo, Caio começou a reparar em detalhes. A forma como Letícia organizava não apenas os arquivos, mas também a rotina da casa, a delicadeza com que ajudava funcionários mais antigos a usar computadores, a postura discreta, sem bajulação.
Ele, que sempre se blindara do mundo após um divórcio traumático, passou a vê-la de outro modo. Numa tarde chuvosa, enquanto Letícia digitava num notebook na biblioteca, a luz caiu. O gerador demorou a ligar. A mansão mergulhou no silêncio, cortado apenas pela chuva. Caio entrou, tirando o paletó. Sem a máscara de chefe, parecia um homem cansado. Você não tem medo? Perguntou, encostando-se à estante. Medo? Ela estranhou. De mim. Da vida. De estar aqui. Letícia ergueu os olhos, firmes. Já perdi tudo, Sr. Caio. Medo eu tinha quando não sabia se ia comer no dia seguinte. Aqui é diferente. Aquela resposta mexeu com ele. No fundo, reconhecia na força dela algo que tinha perdido em si mesmo. Nas semanas seguintes, Caio começou a se aproximar. Pequenos gestos, um café deixado sobre a mesa, uma carona até a cidade, um olhar mais demorado. Letícia, embora sentisse algo crescer dentro de si, mantinha distância. Não queria confundir gratidão com sentimentos. Mas algo mudou numa noite de evento. A mansão recebia empresários. Letícia, encarregada de coordenar as apresentações no telão, teve um problema técnico de última hora. Caio, ao vê-la suar de nervoso, aproximou-se e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso breve, mas real. Você consegue. Eu confio em você. Murmurou ao pé do ouvido. A apresentação correu perfeita. E, quando os convidados foram embora, restaram apenas os dois na sala iluminada. Havia uma tensão no ar, uma mistura de alívio e algo mais. Letícia respirou fundo, tentando se recompor. Obrigada pela confiança, Sr. Caio. Disse, recolhendo os papéis. Me chame só de Caio. Respondeu, suavizando a voz. Aquele momento selou algo invisível entre eles. A relação profissional continuava, mas, por baixo dela, crescia um vínculo silencioso. Caio passou a querer saber mais da história dela. Letícia começou a descobrir, nas entrelinhas do homem frio, um coração marcado, mas vivo. Enquanto o mar batia nas pedras lá fora, Letícia olhava pela janela do quarto, sentindo que o destino finalmente começava a mudar. Não sabia onde aquilo ia dar. Não sabia se era amor ou apenas um elo improvável. Mas, pela primeira vez desde que sua mãe partirá, sentia que não estava sozinha, e que o futuro podia guardar algo mais do que a dor que conhecera. E assim, na mansão entre sombras e códigos, a história dele seguia, prendendo a respiração do destino, página após página, sem revelar ainda seu desfecho final. Se você gostou da história Entre Sombras e Códigos, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.